E uma vez que a gente sabe transformar as operações, sabe trabalhar com conjuntos de maneira a usar a lógica de predicados, a gente chega no ponto central dessa parte aqui de conjuntos, que é conseguir ou trabalhar com prova de teoremas envolvendo conjuntos. E como faz? Não é muito diferente. Do lado esquerdo aqui eu coloco as hipóteses, do lado direito eu coloco a conclusão. E ele começa dizendo que A, B e C são conjuntos quaisquer. O que isso quer dizer? Que A, B e C são arbitrários. Coloco aqui na conclusão, né, no caso do exercício, E está contido em B e B está contido em C, então A está contido em C. E aí, né, pessoal, como é que eu provo uma implicação? Bom, eu ganho o lado esquerdo da implicação, vou separar aqui em A está contido em B e B está contido em C, e agora eu tenho que provar o lado direito da implicação. E agora, não sei trabalhar com está contido, sabe sim? A está contido em C para todo x, x pertence a A, implica que x pertence a C. E nas premissas, a mesma coisa. Então, se eu tenho que provar um para todo x, eu venho aqui em cima e escrevo que x é arbitrário. E aí agora eu preciso provar que x pertence a C, ganhando como premissa x pertence a A. E eu escrevo aqui na premissa. Vocês sabem que um para todo, um conjunto de premissas é bom, porque eu posso substituir o meu x por qualquer valor. Como eu tenho que provar o próprio x, eu vou simplesmente tirar que x pertence a A implica x pertence a B. E aí, claro, eu vou chamar essa regrinha aqui de regrinha 1 e essa regrinha de regrinha 2. Vou chamar x pertence a A de regrinha 3. E aí, se x pertence a A implica em x pertence a B e x pertence a A, pela eliminação da implicação, eu sei que x pertence a B. Nessa regrinha 2 eu vou continuar trabalhando, né? Eu posso tirar esse para todo. E aí agora, como eu sei que x pertence a B, eu posso eliminar e eu posso ter o x pertence a C. Estou falando que eu vou gerar x pertence a C pelas regrinhas 2 e 4. Esse x pertence a B veio das regrinhas 1 e 3. E aí, claro, provei o que eu tinha de provar. Bom, o texto das provas continua para vocês darem uma olhada. Deixa eu seguir. Começo o exercício definindo quem são as minhas premissas e quem é a minha conclusão. E aí eu tenho de novo que provar uma implicação. No fundo, eu tenho que provar que x pertence a B e eu ganhei uma premissa. E vamos começar o exercício, né? Aqui em cima eu já vou escrever, tirar esse está contido, né? Para todo x, x pertencer a esse conjunto A menos B implica que x pertence a C. E aí, né, o que eu faço com esse x pertence a menos C? Pessoal, vou colocar aqui do lado, lembrem, A menos B é aquele conjunto dos elementos que pertencem a A e dos elementos que não pertencem a B. Eu tenho que ter isso em mente, porque se eu sei que x pertence a A menos C, quer dizer que x passou nessa regrinha do predicado. Lembra da regrinha da pertinência, né? Se qualquer elemento pertence a esse conjunto aqui, então esse elemento tem que pertencer a A e não pode pertencer a B. Como do lado de cá eu estou falando que x pertence a A menos C, isso quer dizer que x pertence a A e que x não pertence a C. Não é? Então eu tiro essas duas premissas novas da mesma premissa 2. Perceba, né? Então, se x pertence a A menos B, eu posso reescrever. Isso quer dizer que x pertence a A e x não pertence a B. Implica, claro, em x pertence a C. Só que veja, eu tenho aqui o lado esquerdo da implicação, ou metade dele, né? Porque ele é um E. E eu tenho o lado direito, só que negado, a coisa está meio esquisita. Então, o que eu posso fazer? Eu vou tentar usar redução absurda para provar isso aqui. Como assim? Ao invés de eu provar que x pertence a B, eu vou assumir o oposto, ou seja, eu vou assumir que x não pertence a B e eu vou tentar chegar numa contradição. E essa contradição, ela salta aos olhos na hora que eu ganho que x não pertence a B. Porque aqui em cima, né, se x pertence a A e x não pertence a B, e eu estou falando aqui das regrinhas 3 e 5, a conclusão é que x tem que pertencer a C. Então, x pertence a C. Descobri isso pelas regrinhas 1, que é a implicação,
3 e 5. Só que eu tenho um problema. Como é que x pode pertencer a c e não pertencer a c de novo? Então, eu chego numa contradição. Ou seja, a minha contradição apareceu das regrinhas 4 e 6. Pessoal, estou colocando esses números nas regrinhas para ajudar vocês a acompanhar, mas é super importante para escrever o texto da prova. Por exemplo, esse finalzinho ficaria: como x não pertence a c e x pertence a c, então temos uma contradição. Vamos mais. Aqui a gente supõe que a interseção de A e C está contido em B. A gente supõe também que A pertence a C. Azinho, tá, pessoal? Isso aqui é um elemento. E a gente tem que provar que esse A não pertence, então, a A menos B. Pessoal, lembra da regrinha de demonstração de teorema que chama te vira? Porque o que é esse A não pertence a A menos B? Isso aqui é a mesma coisa que eu dizer que não é verdade que A pertence a A menos B. E a gente, pela definição de A menos B, a gente sabe que se Azinho pertence, então Azinho pertence a A e Azinho não pertence a B. Tudo isso negado. Por que eu fiz isso? Porque eu posso aplicar De Morgan. E aí eu vou ficar com A não pertence a A grande ou, inverte, A pertence a B. Não A ou B é a mesma coisa que A implica em B. E aí eu ganho uma premissa nova. A pertence a A grande e o que eu tenho que provar, Azinho pertence a B. E aí, pessoal, claro, vocês podem pegar essa premissa grande aqui, A interseção C está contido em B, e abrir ela, para todo x, x pertence à interseção C, então pertence a B. E esse x pertence à interseção C é a mesma coisa que x pertence a A e x pertence a C. Mas depois de fazer alguns exercícios, essas coisas vão ser mais diretas. Quer dizer, se Azinho pertence a A e Azinho pertence a C, quer dizer que Azinho pertence a interseção C. Consegue perceber de onde eu digo isso? Então, se Azinho pertence à interseção C e a interseção C está contida em B, não tem jeito. Azinho pertence a B. Então, eu estou fazendo mais direto aqui e vocês podem perceber que nos textos dessas provas é mais direto mesmo, ok? Seguindo, a interseção B é igual a A, premissa, já vou colocar direto, tá? A está contida em B, conclusão. A está contido em B, para todo x, x pertence a A, então x pertence a B. E aí eu escrevo aqui no cantinho que x é arbitrário, eu ganho que x pertence a A, tenho que provar que x pertence a B. Aqui já é meio óbvio, mas num primeiro momento talvez vocês queiram abrir essa igualdade. Lembra que A interseção B igual a A é A interseção B contido em A e A é contida em A interseção B. Mas, se x pertence a A e A é igual à interseção B, ou A está contido em A interseção B, então x pertence a B também, já que ele pertence à interseção. Então, eu chego na resposta diretamente. E, pessoal, por que eu fiz esse exercício tão direto, É interessante vocês acostumarem a fazer mais diretamente por dois motivos: para economizar tempo e também porque se eu for abrir isso daqui completamente, eu vou acabar poluindo o meu exercício. Então percebam, nem sempre eu abro. Às vezes eu abro, quer dizer, esse está contido, eu abri. Isso vai ficar muito claro nesse exercício agora. A gente vai trabalhar com família de conjuntos e se eu for abrir todas as premissas e todas as conclusões, eu vou confundir muito. Então vocês vão perceber que o que eu faço é, eu só abro uma fórmula ou transformo para a lógica de predicados quando necessário. Vamos começar. A premissa é que a união da família está contida nesse conjunto B. E o que eu preciso provar é que a família F está contida no conjunto potência de B. Pela conclusão aqui, eu sei que se está contido é para todo x, x pertencer a F implica que x pertence a P de B. Note que esse x é um conjunto, porque x pertence a uma família de conjuntos.
Provar esse para todo é escrever aqui no cantinho, né, que x é arbitrário, e aí eu vou ganhar x pertence a f, preciso provar que x pertence a P de B. Vou colocar aqui no cantinho a definição de P de B, que são x tal que x está contido em B. Então, dizer que x pertence a conjunto potência de B é dizer que x está contido em B. E se x está contido em B, para todo x, x pertencer a x grande implica que x pertence a B. Trabalhar com para todo é escrever que x é arbitrário aqui no cantinho também. Vou ganhar x pertence a x grande, preciso provar agora que x pertence a B. Aqui na conclusão não consigo simplificar isso daqui mais, então vamos para a premissa trabalhar com aquelas formulinhas lá que eu tenho. Vou numerar cada uma delas, tá, pessoal? E vou colocar aqui um traço só para a gente lembrar que as 3 primeiras premissas a gente ganhou das regrinhas de demonstração de teoremas. Ou seja, eu vou ter 3 indentações no meu texto. Primeiro, suponha a união da família está contida em B, e aí eu dou aquele tab. Suponha x pertence a f, suponha x pertence a x grande. Isso tudo vai ajudar na hora de escrever o texto, tá? Escrevi aqui no cantinho, né, o que é a união da família, para a gente lembrar. Então, são os x tal que existe um A que pertence à família e x pertence a esse A. Mas vamos lá. A primeira regrinha é o está contido, e eu posso reescrever como para todo x, x pertencer à união da família implica que x pertence a B. E aí, claro, né, volto aqui para o rascunho. E o que é dizer que esse x pertence à união de uma família? É dizer que existe um conjunto ou existe um A que pertence à família e que esse x pertence a esse A, esse conjunto. Porque percebam, pessoal, esse x que eu tenho pela regrinha 3, ele pertence a x e esse x grande pertence à família. Ou seja, se eu vier aqui e substituir A por x, lembra que tem que existir um único, pode ser o x. Então, o meu x, ele pertence a x grande, que pertence à família, e o meu x, esse A eu chamei de x, pertence a x grande. Se o meu x pertence à união da família, então é isso que tem que acontecer. Isso acontece, né, pela regrinha 2, x pertence a f, pela regrinha 3, x pertence a x grande. O que eu vou concluir, então, é que o meu x pertence à união da família, por tudo isso que eu acabei de dizer. Mas na prática, a regrinha que eu estou usando são as regrinhas 2 e 3. Agora, pela regrinha 4, que é uma reescrita da regrinha 1, se x pertence à união de uma família, então x pertence a B. E aí eu concluo que x pertence a B. As regrinhas que eu uso, 4 e 5, que é o que eu queria demonstrar. Bom, a gente termina mais uma aula. Percebam que nessa aula eu expliquei para vocês pouca coisa nova. O que eu expliquei para vocês foram definições de enumeração de conjuntos, eu expliquei set comprehension e definição recursiva. Mas vocês já sabiam que eram conjuntos, vocês só precisaram trabalhar com lógica de predicados e aí definir a união, a interseção, as operações de conjunto com lógica de predicados. E o cerne da aula, que foi prova de teoremas, vocês já sabiam. Estou dizendo isso tudo para vocês perceberem que desde a última aula de demonstração de teorema não está vindo muita matéria nova, de fato. Lembra que demonstração de teorema é dedução natural aplicada. E aí, pessoal, o que vocês precisam fazer para entender isso melhor é exercício, tá? Temos a lista de exercícios já solucionada, temos trabalhos para serem entregues logo. Então não deixem de estudar, mas não deixem de fazer as tarefas também, ok? Obrigado aí pela paciência e a gente se vê em breve.